E assim foi os meus primeiros 3 semestres, era levando na coxa, né? Então, depois, direito, era filosofia, economia. Daí, quando começou a introdução ao direito, eu comecei a gostar daquilo. E do 4º semestre em diante, eu comecei a gostar, né? E a gostar de um jeito de, no dia da prova, ir para o pessoal antes da prova, ensinar o pessoal, acho que vai cair isso, vai cair aquilo, tal, botava no quadro. O pessoal já deixava o meu lugarzinho perto deles, senta aqui, se na prova precisar de uma dicasinha, eu vou te chamar. Né? Eu sempre fui uma pessoa assim, sempre bem envolvida com todo mundo, me dava bem com todo mundo da sala, desde o pessoal do fundão até o pessoal que fica lá na frente, tal, que não gosta de conversar. Eu sempre me dei bem com todo mundo, né? Com os professores. E da 4ª fase em diante, 5ª fase, eu fui me destacando, sim, de gostar. Então, eu gostava da matéria, eu prestava atenção na matéria. E aí eu fui galgando a minha carreira ali dentro, né? Vendo, acho que o direito vai ser a minha área mesmo, né? Mas isso ainda pensando em ser delegado federal, né? Pensando num concurso público, né? E assim, só dá licença, dentro do curso, já se destacava assim, era o melhor, ou estava entre os melhores alunos, não por facilidade, eu estou falando de gostar tanto que começou a aparecer mais, assim, como aquele... Eu acho que eu me destacava não por ser o melhor aluno. Eu me destacava por ter boas notas boas, tal quanto os mais estudiosos. E tá com o pessoal que jogava bola, com o pessoal que saía no meio da aula para ir pro churrasco. Ah, entendi. Bem relacionado. Então, era uma pessoa bem relacionada que ia bem nas provas. Então, em vez de, vou sentar do lado daquele lá que a gente diz, que era o CDF na época, né? Eu vou sentar com o Bernardo, que ele sabe tanto quanto aquele, e ele vai contar piada. Claro. Né? Ele vai fazer mágica. O Júlio, depois eu vou falar do Júlio, meu sócio, ele me conheceu fazendo mágica para ele, pro professor, né? Então... E era sem fazer propaganda, porque aqui propaganda, né, daí tem que... Mas é público ou privada a faculdade? Era privada, Univale. Privada. Univale? Univale São José. Fez propaganda, tá ganhando algum, não acredito. Vamos ganhar. Vamos chamar também, para dar uma palestra. Eu também estudei lá, formei na Univale. Então, eu era desse... Então, eu me destacava, acho que nisso. Então, eu me dava bem com todo mundo, me dava bem com os professores, ia bem nas matérias, né? Então, isso que eu te falava, eu prestava atenção na aula, não anotava nada, na véspera da aula, lia o caderno de alguém, ia lá e falava, pessoal, vai cair isso. Eu me lembro bem de uma prova de direito penal, professor Mioto, ele falou, vão ser 5 questões discursivas. Eu cheguei na aula, na sala meia hora antes, o pessoal já estava sentado, bem, o que vai cair? Peguei o quadro e comecei a desenhar, escrever. A questão 1 vai ser assim, assado, 2 assim, 3, tá. Botei 6 questões só. Assim, 2 dessas questões, 3 vai cair. A professora entrou na sala, olhou, apagou. O pessoal começou a entregar as provas e o pessoal começou a me olhar. Quando eu recebi a prova, as 5 questões eu tinha acabado de explicar no quadro o que seriam as 5 questões. Todas as 5 questões. O pessoal olhou, não pode, sabia da prova. Até o professor vazou? Só que daí o professor entendeu, porque ele era um professor que ele dava o que ele ia cobrar, né? Claro. Então, quem presta atenção na aula já sabe que ele vai... Quando ele bate uma vez, 2 vezes, assim, isso ele vai perguntar. Batata. Já perguntou 3 vezes, pessoal. É lógica. É a lógica. É a lógica. Né? Então, eu sempre fui um aluno que me destacava nisso. Não era o que ia estudar além do que o professor passou, que é o correto, né? Mas eu tinha essa facilidade, então, de percepção, né? Eu vou passar assim, e assim foi minha vida acadêmica, né? E foi boa. Até eu reprovei no 2º semestre em Direito Comercial, com a professora Rosângela. E daí fui fazer, na 4ª fase, eu reiniciei o Direito Comercial. Tirei 10, média 10. Direito Comercial 2, com a minha professora, 10. Direito Comercial 3, com a minha professora, 10. Ela assim, Bernardo, como é que tu reprovou na primeira vez que tu fez? Assim, professora, eu não gostava. Não era aquilo que eu queria. Eu estava ali por estar ali. Entendo, sim. A partir do momento que a gente gosta e começa a prestar atenção, motivação. Né? Então, até ela, como é que tu reprovou, depois tirou 10 nas 3 matérias que eu dei. Então, minha vida acadêmica foi assim.